Muito obrigado a todas, a todos. A gente agradece muito esse convite, né? Porque a gente já adiou isso quantas vezes, né? É um prazer imenso estar nessa casa, estar aqui em Divinópolis, né, participando dessa atividade e dividindo, né, esse espaço com o Ellerson, com o Alisson, né, e com tantos amigos, com tantas pessoas que nos são caras, embora nós não nos conheçamos pessoalmente. Nós somos todos amigos, estamos todos juntos aqui. Eu vou dizer que esse estudo que a gente trouxe aqui, a gente vai dividir rapidamente em duas partes. A primeira parte eu vou chamar de uma parte mais formal, que eu quero passar para a gente equalizar o nosso conhecimento, nosso entendimento sobre algumas coisas, para em seguida falar um pouco mais ao coração, como os nossos amigos colocaram. Primeiramente, né, a gente tem que entender, inclusive, talvez alguns de vocês, principalmente os que já estão mais ligados ao movimento espírita, talvez já tenham visto parte dessa apresentação aqui, que a gente só está repetindo de certa forma, mas repito, é importante a gente equalizar o nosso conhecimento. Todo mundo está falando, como diz o outro, todo mundo na mesma página. Então a gente tem que entender que existem três coisas distintas. A primeira delas, doutrina espírita. Segunda dela, movimento espírita. E a terceira, movimento espírita federativo e de unificação. Porque a gente costuma falar o espiritismo, o movimento espírita, mas necessariamente eles não são as mesmas coisas. A doutrina espírita é o que foi definida por Kardec, né? O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. É o que está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o seu conteúdo. Movimento espírita. Movimento espírita é o conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-a ao alcance e a serviço de toda a humanidade. Então, se duas pessoas se juntam para poder fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na sua casa, isso é movimento espírita. Qualquer pessoa que se junte, se organize de alguma forma para poder fazer uma atividade relacionada ao movimento espírita, ao espiritismo, perdão, é movimento espírita. A casa espírita é movimento espírita, porque são pessoas que estão se unindo para poder levar o Evangelho de Jesus através da visão do Espiritismo, levar o Livro dos Espíritos, o conhecimento do Livro dos Espíritos para as pessoas e assim por diante. Agora, movimento espírita federativo ou de unificação, né? Ele estrutura-se pela união dos grupos, centros ou sociedades espíritas que, preservando a sua autonomia e liberdade de ação, conjugam esforços e somam experiências, objetivando o permanente fortalecimento e aprimoramento das suas atividades do movimento espírita em geral. Ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é movimento espírita federativo, né? Você tem a AME de Divinópolis, você tem aqui representado através da Denise, Conselho Regional Espírita dessa região, você tem a União Espírita Mineira, você tem eu representando a Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Ou seja, isso é movimento espírita organizado, que tem um aspecto prático importante que a gente vai falar dele, né? A gente tem um aspecto prático, né, que é organizar, é estruturar, é fazer com que não estejamos aqui escutando não só aquilo que o Eurípides tem para poder falar, não só aquilo que o Sérgio tem para falar, mas a gente está escutando
diversos, e esse é o ponto principal que a gente quer falar hoje, os diversos pontos de vista das pessoas, porque as pessoas são diferentes. Mas ainda falando do movimento espírita, a visão progressista de Kardec para a organização do movimento espírita foi da seguinte forma: primeiro, durante o período de elaboração, a direção do espiritismo teve que ser individual. Então, enquanto Kardec esteve vivo, encarnado, ele desenvolveu o seu papel de forma centralizada. Estava tudo na mão do Kardec, mas ele preparou o movimento espírita pensando da seguinte forma: ele pensou em uma constituição colegiada, o que ele chamou de comissão central para poder dirigir o espiritismo, né? Ele faz uma sugestão de número de pessoas. No caminho vindo para cá com o Alisson, eu estava contando para ele que a diretoria da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte são 7 pessoas. Tem presidente, vice-presidente, secretário, tem os cargos. Mas na hora que nós vamos tomar decisões sobre o que a gente faz no movimento espírita, são 7 pessoas trabalhando em conjunto para achar as soluções. Essa solução é uma solução relacionada à comunicação. Quem que é o responsável da comunicação? Fulano. Aí essa pessoa vai lá e aplica isso. Mas a decisão é feita de forma conjunta. Não é uma pessoa que estabelece o que vai ser realizado. Não é uma pessoa que determina, não é assim e vocês vão obedecer o que eu estou dizendo. Quantas vezes eu, na condição de presidente da Aliança Municipal Espírita, fui, entre aspas, contrariado na minha ideia pessoal. Isso é trabalhar colegiadamente, é trabalhar com a vontade das pessoas, respeitando as diferenças. E repito, eu quero trabalhar bastante essa questão das diferenças. E a gente tem que entender, né, que Kardec diz o seguinte, que a receita para melhorar o movimento espírita federativo, né, e o movimento espírita de modo geral, é a seguinte: quando os homens forem bons, organizarão boas instituições que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. O progresso geral é resultante de todos os progressos individuais. Ou seja, se nós procurarmos nos melhorar, nós faremos uma instituição melhor. A AME de Divinópolis está fazendo um trabalho por causa da beleza dos olhos do Eurípides, ou porque existe um grupo atrás trabalhando conjuntamente com ele, né? Nós temos o pessoal que está aqui filmando, tem o pessoal que fez a organização de tudo. Certamente o lanche vai estar uma delícia, né? Todo mundo esperando pelo lanchinho, né? Já está até com fome, né? Então, a gente está todo mundo trabalhando. Como disse o Alisson, alguém acendeu as luzes, abriu as portas, as janelas, tudo funcionando porque existe um grupo trabalhando, ou seja, uma organização trabalhando. E qual que é o meu papel nesse processo? O Chico nos conta o seguinte, na carta dele, em 31/7/1946, no livro Testemunhos de Chico Xavier, uma carta que ele escreve para Vantuil de Freitas, a gente trouxe um trecho que a gente vai ler na íntegra e comentar. Essa carta dele para o Chico me deixa muito, para o Vantuil, me deixa muito triste. Já já vocês vão entender por que ela me deixa triste. Que ele diz assim: creio que estamos numa hora séria do espiritismo no Brasil. A doutrina avançou muito no terreno da estatística, da aceitação. Estatística da aceitação. Precisamos pensar que de 400 a 500 mil pessoas declaram-se espíritas no recenseamento de 1940. Esse foi o primeiro recenseamento oficial onde que o espiritismo entrou, quando eles começaram a medir as religiões.
e identificou-se que nós éramos no Brasil entre 400 e 500 mil pessoas que se declaravam espíritas em 1940. E aí o Chico diz uma coisa muito importante: como atender aos interesses espirituais dessa comunidade tão grande? Como dar-lhes o pão da alma? Como organizar, isto é, auxiliar a organização dos núcleos iniciantes? Por que processo orientar os milhares de almas que começam, ajudando-as a manter a claridade e o bom ânimo? Os famintos e sedentos de consolação e de esclarecimento chegam em grande número às nossas fileiras todos os dias. Ainda tem a segunda parte que eu vou ler aqui. Quando a gente está aqui, presidente da União Espírita Mineira, presidente da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, presidente da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, quem chega na reunião pública sofrendo a dor da alma, sentado no cantinho mais escondido do salão, ele quer saber quem é presidente da Federação Espírita Brasileira, ele quer saber quem que é o presidente da Aliança Municipal Espírita, ele quer atender a dor que vai no seu coração, ele precisa de amparo, ele precisa de ajuda. É importante que nós estejamos estruturados, preparados para poder fazer isso. É isso que o Chico está dizendo aqui. 400 a 500 mil pessoas naquela época, em 1940, hoje aproximadamente 3,2 milhões de pessoas no censo de 2022, que estão batendo as portas dos centros espíritas. Será que nós estamos preparados para poder atender essas pessoas? Será que a gente está preparado para poder acalentar esse coração? Essa tem que ser a preocupação, esse tem que ser o nosso mote principal. E o Chico ainda continua, aqui que vem a parte que me dá tristeza. Como ampará-los e satisfazê-los? Essas perguntas dão-me tristeza. Sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoramos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas. Diz Emmanuel que não pode haver operação sem cooperação. E fico a cismar, meu caro amigo, sobre esse mundo enorme de trabalho com o que somos atualmente defrontados. Sou um nada, aí que vem minha tristeza, né? Porque se o Chico diz que ele era um nada, né? Sou um nada, uma migalha de pó, bem eu sei. E por isso mesmo, sentindo minha insignificância, peço a Jesus, meu amigo, que te guarde o coração no grande ministério de orientação em que te encontras. Se o Chico era um nada, insignificante, o que somos nós? Mas ele deixa claro também que a espiritualidade precisa de nós. Precisa de você, Eurípides. Precisa de você, Sérgio. Precisa da Denise, precisa do Senhor, precisa de cada um de vocês que estão aqui. A espiritualidade precisa de nós. Nós não somos dispensáveis. Cada um de nós pode carregar uma cadeira, para que essa pessoa que vai chegar no centro espírita tenha uma cadeira para sentar. Nós podemos fazer coisas simples, não temos que fazer coisas maravilhosas, mas nós podemos fazer. Nós temos o dever de fazer. Alcione, ela diz no seu livro Renúncia, né, que do ciclo da vivência cristã, diz que a mensagem do Cristo necessita ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E a gente pode aplicar isso ao movimento espírita, né? O movimento espírita de unificação necessita ser, para progredir, ser conhecido, meditado, sentido e vivido.
ele precisa ser conhecido. Como surgiu, o que Kardec pensava sobre ele, o que foi o Pacto Áureo, como é a estrutura federativa, como funciona, para que existe, como é na região, quem participa, quais foram os seus pioneiros. A gente precisa conhecer isso. Mas não para atender as minhas necessidades pessoais, mas para atender a necessidade daquela pessoa que senta na casa espírita e precisa desse amparo. Ele precisa ser meditado. Qual a importância disso para o avanço do espiritismo na Terra? Posso e quero contribuir com esse movimento? Como? Isso ajudará o meu progresso? Sentido. Qual sentimento prevalece em mim antes, durante e depois das atividades que participo do movimento espírita de unificação? O que isso transforma dentro de mim? Na hora que o Ellerson e o Alisson saíram daqui dessa tribuna, vocês se sentiram bem? Por ter trazido alguma coisa para as pessoas? Eu certamente vou me sentir bem de ter colaborado de alguma forma. Porque nós, quando estamos colaborando, trabalhando com Cristo, nós nos sentimos bem. E vivido. Como eu participo? Como enfrento os desafios da rotina das tarefas? Quanto tempo me dedico? Porque afinal de contas nós temos família, não falávamos isso na vinda para cá. Eu tenho que encaixar isso na minha vida. Nem todo mundo é mágico, igual o Ellerson, que consegue estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo, né? A gente precisa fazer isso, vivenciar esse processo de entendimento, porque o Espiritismo ele é baseado na razão. Nós temos que ter entendimento a respeito das coisas, compreender as coisas. E aí, isso significa, aprendi o que significa um movimento espírita de unificação. Aí depois eu tenho que rever isso de novo. Eu repito esse processo de aprendizado. E depois eu vou fazendo isso sucessivamente. E cada vez mais eu vou modificando minha forma de ver o movimento espírita de unificação e me recolocando dentro desse movimento espírita. Mas sempre em função das pessoas. Não importa os cargos, não importa o que eu estou fazendo, o que importa são as pessoas. E aí, nós vamos falar sobre diálogo. Tanto o Ellerson quanto o Alisson falaram a respeito de diálogo. Condições mínimas para o diálogo intercultural de espiritualidades. Veja que eu estou falando de espaço intercultural de espiritualidade. Eu não estou falando aqui da nossa religião. Eu estou falando da espiritualidade que cada um carrega dentro de si. A capacidade de que cada um tem de compreender o outro plano, o plano de lá, o que está acima. A nossa capacidade de olhar para cima e ver que existe algo além de mim. Independente de eu ser espírita ou não, eu tenho uma espiritualidade. Os nossos irmãos católicos têm a sua espiritualidade. Os nossos irmãos protestantes têm a sua espiritualidade. Os islâmicos, os judeus, os taoístas, os budistas, todos têm uma espiritualidade. E essa espiritualidade é permeada por toda uma cultura própria. Por isso que a gente fala de interculturalidade. Cada um de nós recebeu uma formação completamente diferente do outro. Completamente diferente. A gente traz uma formação, inclusive, de outras vidas. E aí a gente é colocado dentro do movimento espírita, dentro de um lar, para poder conviver com o outro. Dentro do lar, eu fui educado da mesma forma, fica um pouco mais fácil. Mas aí eu vou para o centro espírita e acho que o centro espírita tem que fazer as atividades terças, quintas
e sábados. O outro acha que tem que ser segundas, quartas e sextas, por causa da forma que ele pensa que é diferente. E aí as pessoas vão dialogar. Elas dialogam? Diálogo é uma experiência de escuta incondicional e recíproca. O que é escuta incondicional? Eu vou ser um copo vazio, que vou escutar o que o outro tem para falar, sem condições, sem pré-condições. O Alisson falou da história da pessoa que tinha uma visão deturpada de uma outra pessoa. Ele não escutava o que a outra pessoa tinha para falar, ele foi obrigado a escutar. Se desde o começo ele tivesse tido uma abertura para escutar, talvez ele não tivesse tido aquela má impressão inicial. Então isso é escuta incondicional, sem condições, e recíproca, né? Se eu posso falar, o outro também pode falar. Eu devo escutar e o outro também deve escutar, ampliando nossos horizontes de experiência e compreensão, que modificará tanto as nossas suposições anteriores quanto a nossa maneira de situar a nós mesmos e no mundo. Se eu estou aberto para escutar o outro e me abro de verdade, eu vou falar assim: eu nunca tinha pensado dessa forma, que coisa interessante. Mas se você se fecha na sua convicção, no seu modo de pensar, como que você escuta o outro? Sinceridade. Esse diálogo incondicional e recíproco acontece dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita? Ou cada um quer expressar a sua opinião, colocar o seu posicionamento, o seu entendimento? Não é para responder não, tá, gente? A pergunta é só para a gente meditar. Deliberamos sobre os problemas a fim de gerar um consenso prático. Por isso uma estrutura do movimento espírita. Há deliberação para a gente se organizar. Vamos organizar essa bagunça aqui? Vamos botar ordem nessa fila? Vamos ver quem fala com quem? Tudo bem. Sobre essas coisas a gente delibera. O que é melhor? Mas escutando, né? Mas então há deliberação sobre determinados assuntos? Mas questões de ordem prática. Por isso que a gente tem hora que a gente está falando só do amor, e por isso que tem hora que a gente está falando de movimentação no movimento espírita, de unificação federativa, que se organiza de forma prática. O diálogo intercultural não busca consenso. Quando eu converso com o Alisson, com o Ellerson, com o Eurípides, com o Sérgio, com a Denise, eu estou dialogando, eu não estou em busca de consenso. A gente tem que concordar. Não, eu não preciso concordar com o Eurípides, não. Definitivamente a gente não tem que pensar igual, porque as pessoas são diferentes. Isso é intercultural. Ele tem uma cultura e eu tenho outra. Nós somos brasileiros, facilita, a gente fala o mesmo idioma, ótimo, mais fácil. Ele mora em Divinópolis ou em Belo Horizonte. Eu nasci em São Paulo e moro em Belo Horizonte. O Eurípides nasceu aqui em Divinópolis mesmo. E isso tudo vai formando as pessoas, e as pessoas vão tendo pontos de vista da vida diferentes. Então, aí não busca conceito, mas sim harmonia. É da ordem de uma conversa amigável, não de uma persuasão retórica. O diálogo intercultural de espiritualidades é um tipo muito particular de diálogo. As pessoas são diferentes e só igualdade não atende. As pessoas são diferentes. Uma pessoa é preta, a outra pessoa é branca. Na nossa sociedade não deveria fazer diferença, mas faz. Infelizmente faz. Há mulheres e há homens.
Existem pontos de vista a respeito da vida feminina, que no meu caso é só opinião, mas só uma mulher pode falar a respeito daquilo. A mulher menstrua, sente cólica. Eu vou opinar sobre a dor dela? Sobre a dificuldade dela? Não. Eu posso escutar abertamente e tentar entender o que ela pretende dizer. Mas a pergunta é: eu vou ser completamente capaz de compreender aquilo que ela precisa? O que ela sente? Isso serve para todas as diferenças. Eu sou um homem branco, hétero. Na sociedade que a gente está aí, tem um efeito. Uma mulher negra, homossexual, sofre preconceitos. E entender essas diferenças é importante, porque essa pessoa vai sentar naquela cadeira que eu disse, sentindo as suas dores, sentindo seus problemas, e a gente precisa ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. Isso lembra alguém? Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber a diferença do outro. E talvez alguém tenha estranhado eu falar que igualdade não atende. Vejamos essa situação. Existe igualdade, equidade e liberdade. O Brasil ainda se caracteriza, Brasil não eu, tá gente, o país, né? Ainda se caracteriza pela acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, além das injustiças e falta de liberdade. Então, eu tenho uma barreira aqui, ó. Eu tenho uma cerca que não permite que eu veja o campo. Para resolver o problema, para que todos assistam o jogo, eu dou uma caixa para cada um. Resolveu o problema das pessoas? Porque eu não li a necessidade de cada um. Eu não escutei qual que é a necessidade de cada um. Eu não prestei atenção na liberdade, na necessidade de cada um. Então, igualdade, trabalhar, não, todo mundo é igual. Todo mundo é igual em direitos, igual em diversos sentidos. Mas na hora que eu vou escutar o outro, na hora que eu vou escutar as casas espíritas, é por isso que a gente tem regionais. Porque eu tenho que escutar as necessidades de Divinópolis, diferente das necessidades de Belo Horizonte. Porque eu tenho necessidades diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes. O legal é a equidade. Quando eu vejo a necessidade de cada um e distribuo os recursos segundo as necessidades de cada um. E aí, eu não estou falando de recursos materiais, eu estou falando de recursos também espirituais, porque cada pessoa tem o seu entendimento, e não adianta eu falar assim, eu falo e fulano não entende. Não fala diferente, porque você está falando igual e ele não está entendendo. Eu falei para o Eurípides e falei para o Sérgio, o Eurípides não entendeu, o Sérgio entendeu. Então eu tenho que modificar a forma de falar, porque eu tenho que tratar as pessoas segundo as suas necessidades. Muito embora o mundo ideal seja um mundo sem barreiras, sem problemas. Quando nós tivermos liberdade de verdade, liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de ter as nossas próprias religiões, aí não vai ter mais cerca. Aí eu não tenho que dar assistência especial para ninguém. Entenderam o que a gente quer dizer com isso? Né? Bom, o nosso tempo não permite continuar aqui. Eu sabia que certamente não daria, mas eu quero chamar a atenção
para finalizar nossas palavras, de que as pessoas são diferentes. As pessoas têm necessidades diferentes. E nós temos que estar atentos a essa dificuldade. E aí, para fechar com um exemplo simples, um dia eu fui lá no grupo Sheila, né? Casa onde que conheci o Ellerson no tempo da mocidade. Olha, eu fui dar palestra, e aí eu estou lá falando a palestra, não, porque escrevendo no quadro, não, o que está escrito em vermelho é isso, isso, aquilo, o que está escrito em azul é isso, isso, aquilo, e simplesmente, na minha ignorância da percepção do público, não me apercebi que havia uma pessoa que era deficiente visual. Ele era cego, ele não enxergava o que eu estava falando. Adianta eu falar de cores, adianta eu mostrar transparências? Eu tenho que perceber as pessoas ao meu redor. Eu tenho que entender as pessoas. Eu tenho que entender as necessidades. E é por isso que acontecem divisões no movimento espírita. Oi? Falta de empatia. Existem divisões, existem brigas, quebra-pau e etc, porque nós somos seres humanos e somos diferentes. Nós queremos tratar o outro da mesma forma que a gente trata todo mundo. E se eu quiser de fato ser caridoso como nos ensina Jesus, eu preciso definitivamente ter, como eu falei, olhos de ver, ouvidos de ouvir, e entender o que cada um tem para dizer e cada um tem de necessidade. Então, o nosso recado é esse, né? Escutem mais uns aos outros de forma aberta, incondicional e recíproca. Se você fala, o outro vai escutar, mas você também tem que escutar o que o outro tem para falar. Obrigado.